Estimados padres, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, demais irmãos e irmãs, na graça do Santo Batismo, que se encontram aqui na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, caros radiovintes da Rádio Mundo Melhor, telespectadores da TV Kefas e internautas das redes sociais da nossa Diocese de Valadares. Hoje é uma celebração muito importante, essa concelebração da unidade, porque a Igreja de Jesus Cristo é comunhão, participação e missão, que nós estamos vivenciando nesse processo sinodal. É comunhão na mesma fé, na mesma esperança, na mesma caridade, comunhão nos diversos ministérios, mas essa comunhão se dá na participação de todos, inclusive os fiéis leigos e leigas, cada um de acordo com a sua vocação, com o seu ministério, com os dons que Deus lhe deu, mas ao mesmo tempo, todos participando da única missão da Igreja, que é a missão de Cristo. E nós vimos aqui na primeira leitura e no Evangelho, que é uma profecia a respeito do Messias e do povo messiânico que ele haveria de formar. E esse povo messiânico deveria ser um povo todo ele sacerdotal, ou seja, todos os fiéis batizados participam do sacerdócio de Cristo de forma existencial, pelo fato de ser batizado, ser ungido pelo Espírito Santo, mas também pelas orações, pela sua participação na igreja. Participa dessa mediação de Cristo entre Deus e a humanidade de Deus. Traz Deus para a humanidade, eleva as súplicas da humanidade para Deus. E de um modo particular, os ministros ordenados, sobretudo os sacerdotes, que participam desse mesmo sacerdócio de Cristo de forma ministerial, a partir do ministério que eles recebem do sacramento da ordem. E é por isso que essa missa é muito importante, porque aqui está representada toda a igreja particular de Governador Valadares, na pessoa do bispo, dos padres, dos diáconos, dos religiosos, religiosas, dos demais fiéis leigos e leigas, e de vocês que nos acompanham aí de sua casa, por meio da rádio, da TV, da internet. E não poderia deixar de refletir um pouquinho sobre o ministério sacerdotal. O que eu vou dizer aqui serve para todos os fiéis, inclusive os fiéis leigos e leigas, mas de modo especial quero falar a vocês, sacerdotes. Nós vivemos num mundo muito fechado em si mesmo, nas suas verdades, nas suas ideologias, um mundo fechado a tudo que é novo, que é diferente. E nós somos chamados todos, mas sobretudo os padres, os sacerdotes, a sermos homens da acolhida, abertos à acolhida de todos, seja lá quem for, a exemplo do próprio Jesus. Nós vivemos num mundo também onde existe a globalização da indiferença. Divulga-se tanta coisa ruim, que nós estamos ficando insensíveis diante dos problemas que as pessoas enfrentam. E nós, ministros ordenados, somos chamados a ser homens da solidariedade, abertos à solidariedade, atentos àqueles que sofrem, para sempre ser uma presença amiga na vida deles, não somente oferecendo uma ajuda moral e espiritual, mas também material, se for necessário. Nós vivemos num mundo profundamente competitivo, em que a disputa de poder, de espaço para sobreviver, para poder levar vantagem é muito grande. E nós, ministros ordenados, somos chamados a viver a fraternidade. Somos homens da fraternidade. E nós devemos viver essa fraternidade primeiramente entre nós, ministros ordenados, padres, bispos e diáconos, mas também com os fiéis leigos, com as nossas comunidades.
para sermos exemplos para toda a humanidade. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu os amei. Nós vivemos no mundo também da imposição das ideologias, das verdades subjetivas, imposição do poder econômico, do poder político, do poder ideológico, do poder militar. E nós somos chamados a ser homens do diálogo. Homens capazes de dialogar com todos, com esse mundo doido aí também, mas tendo uma proposta evangélica que seja capaz de transformar a realidade em que vivemos, mas sobretudo pelo nosso testemunho. Porque o diálogo não é só de palavras, é de atitudes. O diálogo se dá no dia a dia, no nosso modo de ser e de agir, não só de falar. Nós vivemos num mundo também onde prevalece o poder. As pessoas buscam o poder. Até dentro das nossas comunidades, infelizmente, existe muita disputa de poder. Muita gente está servindo, mas também querendo mandar. Às vezes, tem mais cacique do que índio. Desculpa essa expressão. E nós, ministros ordenados, temos que ser homens do serviço. Nós exercemos um ministério, que é um serviço sagrado. Mais do que magistério, é ministério. É nos colocarmos como menores, para servir a todos nas coisas de Deus. Não é um serviço qualquer. É um serviço a Deus e à igreja. É um serviço para uma causa maior do reino de Deus. Nós vivemos também num mundo em que prevalece o desalento. As pessoas estão desencantadas com tudo. Com a política, com a economia, até com a igreja, até com Deus. E nós temos que ser homens da esperança cristã, não a esperança qualquer, uma esperança meramente humana, mas a esperança em Deus, nas promessas de Deus. E Deus prometeu que estará sempre conosco, que Ele nos ama, que Ele nos acompanha a cada momento, a cada minuto, e que Ele quer que nós também estejamos sempre atentos às suas promessas. Não a forma de manifestar a nossa crença, a nossa confiança nas promessas de Deus é vivendo, praticando os seus mandamentos. Nós vivemos num mundo onde prevalece, infelizmente, a tristeza. Basta ver o número de pessoas com depressão enorme, o número de suicídios. E nós devemos ser homens da alegria, como todo cristão. Mas não é uma alegria qualquer, a alegria do Evangelho, aquela alegria que brota até no sofrimento, na entrega da vida, na perseguição, na incompreensão, mas uma alegria por saber que está sendo fiel a Deus, fiel a Jesus, o seguimento a Ele, e que todas as dificuldades, os desafios da vida, vale a pena ser enfrentados, porque nós temos um ideal maior. Nós vivemos num mundo também profundamente violento. As pessoas estão muito violentas umas em relação a outras. As nações também. São mais de 100 conflitos armados que existem no mundo, no atual momento. Fala-se muito no conflito lá da Rússia, lá da Ucrânia. Mas tem no mundo todo conflitos armados. Na África, na Ásia, em todos os lugares. E nós temos no Brasil. No Brasil nós temos uma verdadeira luta armada, provocada pela força aí do tráfico e da polícia. O que tem de gente que morre de bala perdida ou de bala da polícia aí quando está perseguindo os bandidos?
Morre mais gente do que em muitas guerras por aí. E isso é violência. E nós temos que ser homens da paz, do entendimento, da serenidade, para enfrentar os desafios, para enfrentar as contradições da vida. Nós vivemos também num mundo de muita maldade, infelizmente. O ser humano é muito capaz, mas até de fazer maldade. E nós temos que ser homens da misericórdia. Nós não podemos ser daqueles tipos de pessoas que vivem julgando os outros, condenando os outros. Mas temos que ser pessoas que acolhem até os pecadores mais declarados e procuremos ver neles o que tem de bom e resgatar a dignidade das pessoas, independente de quem seja, do que faça. Nós vivemos num mundo também sem Deus, infelizmente. É um sagrado sem Deus. E nós temos que ser homens de Deus. Homens que pelo nosso modo de ser, de agir, manifestemos Deus, manifestemos a misericórdia de Deus, essa presença paterna, materna de Deus na vida dos fiéis e de toda a humanidade. Que ao celebrarmos então essa missa da unidade, nós possamos tomar consciência dessas verdades e junto com os nossos fiéis, trabalharmos com a igreja que seja mais sinodal, uma igreja que caminha junto, todos caminham juntos, na comunhão, na participação e na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.